Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Faço votos que sim. E hoje nós vamos trazer aqui mais um dia a palavra do nosso Senhor Jesus e vamos meditar nela, porque o Senhor traz abundâncias sobre a nossa vida. E nós vamos meditar hoje em Joel 2, 24 e 25. E lá diz assim: E as eiras se encherão de trigo, e os largares transbordarão de mosto e de óleo. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o meu nome, o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha só, a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, né? É uma promessa qual o Senhor, ele fez para a minha e para a tua vida. É uma promessa a qual ele fez ao povo de Israel, que é a promessa de fartura. E essa promessa eu quero estender para as nossas vidas no dia de hoje. Dizer que os céus está sobre nós e que os nossos lagares se encherão de trigo, né? E que as nossas eiras transbordarão. E trigo é fartura, né? Trigo traz o símbolo de fartura. E os mostos e o óleo. O óleo eu quero trazer como a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, que nunca falte o alimento carnal e nem o espiritual, porque o trigo eu quero trazer aqui, que ele vai representar a nossa vida material. Então, o trigo do Senhor, ele vai abundar sobre as nossas vidas, será derramado e vai encher os nossos lagares. Então, não sei qual é o que você tem passado, qual é a dificuldade que você tem enfrentado neste dia, nessa semana, né? Hoje já é sexta-feira, e talvez sua semana não foi do jeito que você planejou, muitas coisas aconteceram, porque tem semanas que é assim, né? Tem semanas que ela começa terríveis e termina terríveis, mas o Senhor está no meio dela. E tem semanas que ela começa uma bênção e termina uma bênção, mas o Senhor também está no meio delas. Então, seja na bonança ou na tribulação, o Senhor sempre vai estar. E eu não sei como foi a sua semana nesses dias, mas de uma coisa eu sei: o trigo não vai faltar. O Senhor fará transbordar. E a unção, a presença de Deus, o óleo do Senhor também não faltará sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus que nos exalta, é o Deus que cuida, é o Deus que zela para cumprir com a palavra. Eu sempre digo isso e não me canso de repetir, porque é bem verdade o que o Senhor faz para as nossas vidas, né? E olha, ele há de restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. Que o inimigo roubou, ele vai restituir, mas aquilo que ele tirou, apenas glorifique. Amém? Porque quando ele fala aqui que ele enviou o exército contra vós, é esse exército do gafanhoto, da locusta, do pulgão e da oruga, né? Um grande exército que enviei contra vós. Então, entenda algo, que muitas das vezes as dificuldades que nós enfrentamos é o próprio Senhor, muitas das vezes para nos trazer para o nosso centro, para nos mostrar que somos totalmente dependentes dele, para nos mostrar que sem ele nós não podemos, não somos e não conseguimos nada, né? Porque se ele está no barco, muitas das vezes a tempestade acontece, mas ele está lá.
né? Então, aqui o próprio Senhor enviou, né, contra o povo de Israel, porque o povo de Israel estava se perdendo. O povo de Israel, mais uma vez, né, estava ali para quebrando a aliança para com Deus. Mas o Senhor, ele sempre tem a maneira dele de te trazer para a presença. Não é um Deus carrasco, não é um Deus malvado, não, pelo contrário, é o Deus que te ama, que deu o único filho, unigênito dele, para morrer por mim e por você. Então, ele enviou o seu filho amado, seu primogênito, ele enviou, e ele enviou por amor. Então, ele não quer perder a mim e a você. E ele fará o que tiver que fazer, porque ele sabe aonde nos apertar. Ele sabe aonde nos tratar. Ele sabe por quê? Porque muitas das vezes nós saímos da onde Deus tem, da onde Deus quer, para que nós possamos fazer a nossa vontade. E às vezes achamos que é Deus, às vezes achamos que Deus está a permitir, mas não. É a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, a nossa mente falando. Mas o Senhor, ele tem a maneira dele de te trazer de volta. Então eu não sei aonde ele tem te apertado, mas ele vai restituir. Amém? Ele vai restituir tudo na sua vida. Tudo que Satanás roubou, ele vai restituir. E o que ele fez você ter percas para que você se aproximasse a ele, ele não vai te trazer isso de volta, porque isso te tirou da presença, mas ele vai te ensinar a como lidar com a perca, ele vai te ensinar a como lidar com a situação. E quando você estiver pronto, você receberá da parte de Deus. Então, olha, e ele vai dizer aqui: comereis fartamente, ficareis satisfeitos. Sabe o que é isso? Você já aprendeu. Então você vai se fartar das bênçãos que os céus têm para você. Você vai se fartar daquilo que o Senhor, ele quer acrescentar na sua vida. Porque olha, coisa mais triste é o Senhor nos abençoar e nós não saber lidar com a bênção e nós perdemos ela por não saber lidar. Então o Senhor nos ensina para que depois ele possa nos dar fartamente e abundantemente, ficaremos satisfeitos e louvaremos o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus. Amém? Que procedeu para conosco maravilhosamente, né? E ele não vai nos deixar ser envergonhado, não. Ele vai nos exaltar, porque a palavra dele nos diz. Então, se você se humilha na presença de Deus, ele vai te exaltar, né? E aí, para finalizar, ele diz: vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, ele está no nosso meio. Quando ele fala Israel, eu quero trazer a igreja, eu quero trazer o povo de Deus. E você é a igreja de Deus. A igreja não é o templo, mas sim o nosso templo, a nossa vida, né? Então nós somos uma igreja viva do Senhor. E é isso que o Senhor tem. E ele está no nosso meio. Por que ele está no nosso meio? Porque ele não veio. Primeiramente, o plano era para o povo de Israel, mas nós fomos adotados, né? Vamos colocar desta forma. E nós fomos adotados, então ele também está no nosso meio. Ele também veio por amor a você. Ele te ama de uma maneira que é imensurável. Não tem como nós medirmos o tamanho do amor de Deus por nós. Mas saiba de algo, que ele está no nosso meio e nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados. Mas você pode dizer, pastor, até aqui eu fui muito envergonhada, humilhada. Não se preocupe, o tempo da exaltação está chegando sobre a tua vida. O tempo do Senhor está chegando sobre a tua vida, sobre as promessas que Ele tem sobre você. Então não desanime, apenas continue, porque o teu celeiro transbordará e se encherão de trigo os teus lagares. Então, creia nessa manhã que os céus está sobre você. Creia nessa manhã que os céus está com um dia planejado para você.
Então, apenas já, de vez você amanhecer murmurando, amanheça agradecendo e louvando a Deus, porque muitos nem levantaram, mas você tem o fôlego de vida, você tem o ar da vida. Então, agradeça ao Senhor, ao Espírito Santo que está aí contigo nesse momento, e é Ele quem te abraça. Então, você irá glorificar, eu irei glorificar o nome do Senhor pelo bem que Ele já está fazendo e que Ele tem feito e que Ele irá fazer. Amém? Sobre as nossas vidas. Fique com esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo de Deus continue te instruindo, te conduzindo e te dando uma semana, um final de semana abençoado e cheio, regado da presença dele, amém? Medite na palavra do Senhor antes de dormir, medite na palavra do Senhor quando acorda. É tão gostoso ouvir Deus falar através de sua palavra. E quando você fizer isso, você verá que o Senhor te revelará grandes coisas que estão ocultas e que você não sabe, né? Jeremias vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, no clamor, quando você clama, quando você busca a palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Senhor, né? Luz para o nosso caminho. Então, você medita na palavra dele, ore a ele e ele vai se revelar a você neste final de semana, amém? E não só nesse final de semana, mas no final de semana, na segunda, na terça, quarta, quinta, todos os dias que você fizer isso, o Senhor estará contigo, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e bendizer nesta manhã, Senhor, a tua presença, a tua graça sobre as nossas vidas. Que a tua unção, Senhor, que despedaça todo jugo, venha ser sobre nós. E obrigada, meu Senhor, por encher os nossos largares, Senhor, de mosto, e encher, Senhor, as nossas eiras de trigo. Senhor, obrigada, meu Pai, por encher, Senhor, os nossos largares, Senhor, nesta manhã de óleo. Meu Senhor, e eu peço a Ti que a Tua presença nunca nos falte, porque é essa que nós queremos, é essa que nós almejamos, é essa que nós precisamos, meu Senhor, nesta manhã. Continua conosco a nos conduzir, a nos instruir, Senhor. Continua dando livramento, Senhor Jesus. Em nome do Senhor, Pai, eu peço que o Senhor possa visitar nesta manhã a nação brasileira, que o Senhor possa visitar nesta manhã os hospitais, que o Senhor possa visitar nesta manhã, Senhor, as nações que estão em guerra, que o Senhor possa visitar, meu Pai, nesta manhã o necessitado, o oprimido, que o Senhor possa, meu Pai, repreender o espírito da morte e trazer vida, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Continua, meu Senhor, conosco. Em nome de Jesus, amém? Que a presença do Senhor esteja sobre você e lembre-se, continue fiel ao Senhor, para que você possa viver todas essas ministrações que eu faço sobre a tua vida. Mas para você viver isso, você tem que viver a palavra de Deus. Então, viva nessa manhã e você verá grandes coisas o Senhor fazendo por você, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e as duas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora até a vinda de Jesus. Amém. Um beijo ao seu coração, um bom final de semana e segunda-feira, se o Senhor permitir, eu volto.